Anuncio o julgamento do número 4 e 5 da pauta. São 2 embargos de declaração de relatoria da desembargadora Cristina. Vossa Excelência vai fazer um por um, né? Os 2 juntos, tá? Então, anuncio o embargo de declaração número 4 da pauta, embargante Fábio de Souza Camargo, embargado governador do Estado do Paraná, presidente da Assembleia Legislativa e presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Esse é o número 4. O número 5 é embargo de declaração em que embargante Max Schrapp, embargado governador do Estado do Paraná, embargado 2, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, embargado 3, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Vossa Excelência está com a palavra. Obrigado. Trata-se de 2 embargos de declaração opostos em face do acordo de folhas 2.950 a 3.028, que concedeu a segurança ao efeito de compreender pela nulidade do procedimento eleitoral, visando o provimento do cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, a partir da diligência anti-isonômica realizada pela Comissão Especial, em virtude do descumprimento do princípio constitucional da igualdade, e conhecendo-se também a insuficiência de aprovação em único turno de deliberação, em evidente descumprimento ao ato 675/2008 da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Em primeiro lugar, naquele caso não havia direito líquido e certo, eis que, como não havia ordem de escolha dos ocupantes do Tribunal de Contas, poderia o governador escolher, em outra oportunidade, o provimento da vaga relativa a um membro do Ministério Público de Contas. Em segundo lugar, ressalta-se que, para que o governador escolhesse prover a vaga destinada ao Ministério Público, haveria necessidade de uma fase preliminar, conforme bem ressaltado pelo relator desta decisão, que é apontada como paradigma desse caso. Diz o relator: do acima exposto, resta clarividente que o direito invocado, qual seja o de concorrer à vaga reservada para o Ministério Público, demandaria uma fase preliminar onde se analisariam as condições pessoais de todos os que se inscreveram para depois, então, ser formulada a mencionada lista, visando ao preenchimento da vaga. Nesta senda, não há como se falar em direito líquido e certo individual, e que, surgindo assim, a falta de interesse processual e ilegitimidade ativa dos impetrantes. Fato totalmente diverso dos autos. Também citado pelo ora embargante, como paradigma para o acolhimento desses embargos, um agravo regimental no recurso de mandado de segurança 23.492 de Goiás. Tendo em vista que o referido julgado é idêntico ao colacionado pelo desembargador Jorge Vargas, as folhas 3.031, já foram enfrentados os argumentos da distinção em relação ao presente feito, especialmente pelo fato de que, em tal julgado, o impetrante, auditor, sequer tinha completado 10 anos de efetivo exercício na atividade profissional, requisito mínimo para que pudesse concorrer à vaga. Igualmente fato totalmente diverso dos autos. Letra C. Recurso no mandado de segurança do Acre, 23.400. O pedido julgado é idêntico ao apresentado pelo desembargador Carlos Mansur Arida, as folhas 3.068 a 3.069 já foi objeto de referência anterior. Letra D. Recurso no especial 414.933 do Paraná. Referido julgado tratava de um caso em que o candidato foi excluído do certame em virtude de um processo penal já extinto pela prescrição retroativa. Contudo, como já ressaltado no julgado recorrido, a existência das certidões criminais de segundo grau não foi motivo para a concessão da segurança abaixo reproduzida. 3 pontinhos. O fato da certidão de antecedentes estar positivada não implica a exclusão por si só do conselheiro eleito, estando superada a argumentação exasperada pela inicial nesse ponto.
página 3014. Portanto, os 4 acordos juntados com os embargos, tratando como paradigma e análogos à decisão, são totalmente diferentes, tanto quanto a matéria técnica quanto a matéria fática. E, tendo em vista que as razões recursais apresentadas consubstanciam mero inconformismo e que descabe a execução imediata do julgado por força de norma constitucional expressa, eu entendo que se faz indevida a concessão dos pleiteados efeitos infringentes. Meu voto, senhor presidente, é pelo desprovimento, ou seja, de ambos os recursos, de ambos os embargos. Pois não, Vossa Excelência desprovê ambos os embargos. Está em Presidente, pela ordem. Em primeiro lugar, senhor presidente, eu gostaria de encaminhar uma reclamação minha pessoal, porque eu não recebi nos estudos que foram formulados, e nem na minha pasta, nenhuma informação a respeito dos embargos declaratórios que foram aqui apresentados. Não tive condições de estudá-los no final de semana. Não veio ao meu gabinete. Mas, independentemente disso, eu não vou deixar de me manifestar, porque eu me manifestei no mérito e me recordo bem das questões que foram levantadas e, sobretudo, em função do voto que foi emitido na presente oportunidade, com o qual eu não concordo. Então, eu gostaria, como eu fui, na verdade, o autor do voto dissidente, eu gostaria de me pedir licença para me manifestar, logo em seguida, a eminente relatora, para que eu possa exteriorizar aqui as minhas razões pelas quais eu divirjo do que foi aqui posto. Obrigado, senhor presidente, senhores desembargadores, eminente procurador de justiça. Digo para mim que é uma renovada honra integrar este quórum e estar presente todas as segundas-feiras para me manifestar e abordar os recursos que são de competência deste órgão especial. Sobretudo pelas considerações que são efetuadas pelos eminentes relatores, como nós tivemos oportunidade de sermos brindados com o voto emitido pela brilhante desembargadora Regina Helena Afonso. A clareza do seu voto, os fundamentos jurídicos mencionados, o estudo profundo efetuado de cada uma das jurisprudências citadas, realmente mostram um trabalho dedicado, sério, que enaltece o Poder Judiciário do Estado do Paraná. Então, quero aqui, de certa forma, homenagear a eminente relatora exatamente por essa dedicação que é mais do que consagrada e conhecida de todos nós, integrantes do Judiciário do Estado do Paraná. Mas, examinando a matéria que foi mencionada, eu vejo que, em primeiro lugar, eu deveria mencionar aqui um acórdão do Superior Tribunal de Justiça que foi publicado no dia 21 de junho do corrente ano, em que trata a matéria da possibilidade de se rever com efeitos infringentes, exatamente em embargos de declaração, questão referente às condições da ação. Este voto, na verdade, é da segunda turma e ele foi emitido pelo ministro Mauro Campbell Marques. E ele vem assim emendado. Processual civil, enunciado administrativo número 3 do Superior Tribunal de Justiça, omissão, existência, ilegitimidade ativa de ordem pública. Saneamento de vício nas instâncias ordinárias. Possibilidades, precedentes. Submeta. 1. A ausência de legitimidade ativa, por se tratar de uma das condições da ação, é matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau, sendo
insuscetível de preclusão nas instâncias ordinárias, precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Então, preambularmente, é importante nós registrarmos aqui a possibilidade de, quando se faz a modificação dos fundamentos de determinada manifestação ou acórdão, cabe efetivamente, quando se trata de condições da ação, a sua modificação em função do novo amparo jurídico que foi dado ao tratamento da matéria. Então, por isso, eu quero pedir vênia para discordar em parte do voto de Vossa Excelência. Começarei pelo voto em que eu concordo com o eminente relator, que é exatamente os embargos de declaração que foram opostos pelo candidato Max Xará. Aqui eu resumo a postulação que ele faz, que ele formula, com relação à aplicação imediata das sanções estabelecidas no voto da relatora, com o afastamento dele do cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, simplesmente, não com o argumento constitucional, não com o argumento da vitalicidade, mas com um argumento muito simples. Com o artigo 4º, inciso 9º da Lei 8.137, que diz que quando há, na realidade, a concessão de liminar por parte do presidente do Supremo Tribunal Federal, ela permanece até o trânsito em julgado da decisão da ação respectiva. Então, só este argumento, por si só, espanca a possibilidade de progresso nos embargos declaratórios opostos por Max Xará. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, também por ele apresentado, como bem expôs a eminente relatora, também não merece o acolhimento, razão pela qual estaria de imediato acompanhando o voto de Vossa Excelência, no sentido de rejeitar os embargos de Max Xará. Mas nós temos os primeiros embargos que foram opostos. Esses embargos eu chamo a atenção porque são embargos extremamente importantes aqui do julgamento. Na verdade, está uma causa que diz respeito ao Tribunal de Contas também do Estado do Paraná, da sua composição, da integração deste órgão por um conselheiro, que aparentemente, até agora, teve todas as etapas vencidas e já vem há mais de 4 anos exercendo a sua função sem qualquer mácula e sem qualquer fato que pudesse, de certa forma, ir contra a sua conduta funcional. Então, observe. Se a Fábio Camargo, ao conselheiro Fábio Camargo, não foi dada a oportunidade que deram a todos os outros candidatos de juntar as suas respectivas certidões, quem estaria sendo lesado? Era ele próprio. Ele que seria o lesado. E por esta razão, prosseguiu-se efetivamente nos demais demarches no que diz respeito do procedimento de escolha. E ao final, ele, com uma votação de 27 votos, contra 22 votos do segundo colocado, e quanto 2 votos apenas do terceiro colocado, ele foi escolhido como conselheiro do Tribunal de Contas pela votação. Mas o que disse o impetrante? É nula essa votação, porque, na realidade, ele não obteve o número necessário de maioria mais 1 de todos os parlamentares. Só que aqui existe um detalhe. Quando se instaurou a abertura do processo de votação,
O quórum estava integral. Compareceram ao ato 54 deputados estaduais. E o presidente da Assembleia deu prosseguimento à instalação da eleição para a escolha, então, do eventual conselheiro. E aí, neste exato momento em que seria deflagrada a votação, os dois deputados concorrentes, Cláudio Miró e Fábio de Souza Camargo, se anteciparam e fizeram um alerta. Que os dois se declinavam da condição de deputado para que pudesse concorrer com as demais pessoas de forma igualitária. Se demitiram da condição de deputado. Isto constou da ata. Então, o quórum não era mais de 54 deputados. O quórum era apenas de 52 deputados, cuja maioria é 27. Portanto, de acordo exatamente com o ato executivo número 167 de 2008, o senhor Fábio Camargo, consignando o número de deputados que nessa condição votaram e estavam presentes e que ficaram na condição de deputados, essas pessoas realmente votaram e ele obteve a maioria mais um voto. 27 votos contra 22 e contra 2 votos do terceiro colocado. Portanto, eu tenho para mim que a nulidade, se nulidade existisse, seria a nulidade em favor do conselheiro, que não teve oportunidade de juntar a certidão como os outros candidatos juntaram. Foram 23 que foram admoestados a apresentarem a complementação documental. E ao conselheiro Fábio Camargo, nenhuma intimação nesse sentido. Então, quer pelo viés da legitimidade ativa, que não encontra direito violado do impetrante, e eu não encontro também daí que eu digo que há uma incongruência, porque a relatora reconhece a legitimidade, mas não diz aonde ele teve a sua violação. Então, neste aspecto, é que eu entendo que, efetivamente, ele não tem legitimidade ativa e que, no mérito, ele foi o grande prejudicado. Foi o grande prejudicado no que diz respeito à sua condição, que não teve oportunidade para fazer a complementação que os outros candidatos fizeram. Então, senhores desembargadores, eu estou votando, primeiro, pelo reconhecimento pela denegação, pelo não acolhimento dos embargos de Marcos Ceará. E no que diz respeito do conselheiro, os embargos do conselheiro Fábio de Souza Camargo, eu estou votando pelo reconhecimento, em primeiro lugar, da ilegitimidade ativa do postulante, do impetrante, e, no mérito, pela denegação da ordem. É por isso que estou votando. Excelência, está com a palavra. Eu vou ser muito breve, senhor presidente, porque eu acho que o voto foi proferido bastante minúcia, mas eu só queria destacar 2 pontos. Primeiro, me surpreende a posição de Vossa Excelência, desembargador Carvilho, porque no seu voto divergente, quando Vossa Excelência declarou voto divergente, Vossa Excelência me acompanhou na rejeição da preliminar de ilegitimidade, e Vossa Excelência o destacou, inclusive, no seu voto. Então, eu estou estranhando essa matéria agora ser trazida por Vossa Excelência, depois que já tenha concordado. Não obstante seja matéria de ordem pública, evidentemente foi rejeitada por Vossa Excelência. No segundo ponto, as questões trazidas com relação ao quórum, com relação
ao exercício. Essa matéria foi extremamente discutida nos autos, demonstrando que mesmo que tenham se afastado naquele momento de situação de deputados, eles compõem o quórum, não tem inúmeras decisões nesse sentido. E também não vejo essa matéria que está realmente inserida no âmago do mérito do processo e não teria cabimento nos embargos de declaração. Senhor presidente, como última questão, se a primeira tese, primeira preliminar que Vossa Excelência sustentou, agora não havia sustentado e nem havia se manifestado com a relatora naquela oportunidade. Vossa Excelência rejeitou a preliminar no voto. Vossa Excelência, estou com ele em mãos. Se Vossa Excelência aqui fez uma referência a uma decisão do Superior Tribunal de Justiça e com ela, Vossa Excelência entende que então caberia o acolhimento dos embargos, nós estaríamos frente àquela hipótese prescrita no artigo 933 do Código de Processo Civil, parágrafo 1º, porque uma vez que foi discutido aqui essa matéria, caberia ao colegiado aplicar o rito incidental daquele julgado, devendo oportunizar o debate pelas partes. Isso está no artigo 10 e parágrafo 1º do artigo 933 do CPC. Já fizemos isso em várias oportunidades, quando alguma questão é trazida relativa a um julgado, trazida aqui no mérito, eu mesma já suspendi um julgamento, num determinado caso que eu não lembro agora, e determinei a ouvida das partes sobre o momento. São só esses dois pontos. Primeiro, que o eminente desembargador me acompanhou na preliminar e agora está trazendo um fato novo, desacompanhando. No outro ponto, porque toda a matéria está trazida no mérito. E se entendido for que deve se aplicar de ofício este entendimento superior, tem que ser suspenso o julgamento na forma do parágrafo 1º do 933. Obrigado, senhor presidente. Presidente, posso falar? Diga que fure com a palavra. Eminentes senhores presidentes, eminentes vereadores, integrantes deste órgão especial, doutor procurador de justiça, ouvi com máxima atenção o voto proferido pela eminente desembargadora Regina, relatora de ambos os embargos de declaração. De antemão, eu já digo que não participei da decisão proferida lá no mandado de segurança e apenas integro o quórum nesta oportunidade. E também, para devir a vênia, eu anuncio aos eminentes pares que anteciparei o meu voto, porque esta é a última sessão da qual eu participo, na qualidade de convocado aqui no órgão especial. Então, passo aqui a expender algumas considerações. Primeiro, quanto à rejeição desses embargos opostos pelo Max Tirap, a nossa eminente relatora fundamentou de maneira superior, né, essa rejeição, e invocando aí substrato constitucional que é irrespondível. Todavia, nosso eminente vereador Carvilho também lembrou, né, o dispositivo da Lei 8.437 de 92, que naquelas ações, medidas cautelares nominadas, ações populares, ações civis públicas, a suspensão perdura até o trânsito em julgado da decisão de mérito proferida na demanda, onde se obteve a suspensão. Evidentemente, seria irrazoável que nós exigíssemos aí, a cada decisão, uma nova suspensão. Então, a lei é sábia. E também pelos argumentos que a nossa eminente relatora invocou, que são, a todas as luzes, né, irrespondíveis. Então, também, neste passo, eu nego provimento desse embargo de declaração e entendendo que somente após o trânsito em julgado definitivo da decisão proferida aqui pelo colendo órgão especial, seja lá num recurso especial extraordinário ou recurso ordinário no mandado de seguranças, a caso denegatória a decisão, é que será aí, cairá, né, essa suspensão. Segundo ponto, diz respeito aos efeitos infringentes deferidos em embargos de declaração. Todos nós lembramos, a decisão é recente, eu fui o relator, 15 dias após
uma decisão unânime em embargo de declaração, colhendo algo especial, houve por bem, e com acerto com que o colegiado sempre se desincumbe das suas funções, em alterar a decisão, alterar substancialmente a decisão. Então, por óbvio, eu acredito que essa atribuição de efeitos infringentes, nada há que obste, ainda que a atribuição de efeitos infringentes implique essa alteração substancial no julgado. Essa alegação de que nós deveríamos, aplicando o novo CPC, instaurar um procedimento, uma discussão, como houve embargo de declaração de ambas as partes, eu também não tive acesso aos autos, mas imagino que a parte contrária foi instada a se manifestar. Então, eu acredito que esta manifestação supre, né, qualquer eventual necessidade aí de discussão acerca da matéria, ou seja, acerca de eventual atribuição de efeitos infringentes a estes embargos de declaração. E, terceiro ponto, passo aqui a alinhar as razões da minha divergência parcial, evidentemente, uma vez que concordo com a decisão primeira da eminente relatora em relação aos embargos de declaração propostos pelo Fábio de Souza Camargo, conselheiro Fábio de Souza Camargo. O Aliomar Baleeiro, ele reproduzia lá no Supremo Tribunal Federal, reiteradamente, uma formulação do Bentham, que diz o seguinte: o processo não pode ser uma forma organizada de se desconhecer sistematicamente o que todo mundo sabe. E também trago aqui a colação e submeto à apreciação e ao escrutínio dos eminentes pares aquela famosa formulação do Cândido Dinamarco, né, que o escopo magno do processo é a paz social. Então, mais ou menos com esses pensamentos em mente é que eu profiro aqui a minha decisão. O primeiro, como foi bem dito pelo nosso eminente senador Carvilho, esse embargado, Max Chirac, também embargante lá naqueles outros embargos, ele não teve um único voto, nenhum voto. E, ao passo que, para essa eleição de conselheiro. Segundo, a indicação era a indicação do Legislativo. Por óbvio, o Legislativo indicaria um deputado, como fez. E a disputa se deu entre 2 deputados, que era disputa para valer, né? Uma vez que os demais candidatos obtiveram aí, o terceiro teve uma votação pífia, e os demais 0 votos. Então, na verdade, também essa é uma constatação que eu trago aqui à guisa de proêmio aqui das minhas considerações. Aí, questões de interpretação do regimento da Assembleia são questões interna corporis. Então, se cada dispositivo do nosso regimento interno pudesse ser questionado em mandado de segurança, nós também estaremos aí com uma intromissão indevida naquelas questões internas aqui do Poder Judiciário. Então, acredito que há decisões nesse sentido do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, essas decisões, né, aí, interpretação do regimento, essa questão que foi suscitada pelo eminente do Carvilho, já que ambos os candidatos, os 2 deputados, se despiram da condição de deputados para participar ali do pleito, era uma condição de elegância, né? Não vamos participar. Evidentemente, isso aí lançou reflexos na formação do quórum e na apuração da maioria. Mas também esse é um caso que eu trago apenas a látera aqui. A meu sentir, senhores, entretanto, falta a esse impetrante o necessário interesse processual. O que é interesse? Interesse é o efeito prático da decisão. Qual é o efeito prático da decisão aqui? Se fosse favorável ou se for favorável a esse impetrante? Nenhum efeito prático. Qual o bem da vida que esse impetrante espera obter com essa impetração? Absolutamente nada. Esta declaração de nulidades ou irregularidades do pleito é, como disse, uma questão interna corporis, e esse efeito declaratório também não há de ser obtido na via mandamental.
Então, esse interesse, a meu sentir, ele falece em relação a esse impetrante. Qual seria o interesse desse impetrante? Todos nós sabemos que uma vingança pessoal. Quer dizer, conformado com a eleição do conselheiro Fábio, por um motivo ou por outro, né, questiona aí a eleição do Fábio. E o judiciário, neste passo, se transforma em quê? Em instrumento a serviço de uma situação que em nada contribui para a pacificação social. Está lá o conselheiro, né? Há uma suspensão de liminar aí, ainda a ser apreciada pelo Supremo, está desenvolvendo suas atividades, como aqui foi dito, de maneira regular. Quer dizer, nós vamos agora, o Poder Judiciário, acolhendo uma impetração de forma canhestra, né, para atingir objetivos que não são exatamente aqueles que nós esperamos de alguém que tem interesse processual, que bem da vida. E, além do mais, essa questão da legitimidade, eu não adentrei a esse ponto, mas a todas as luzes, o impetrante está postulando aí direito alheio, e quem teria interesse nisso? O segundo colocado, que não impetrou mandado de segurança nenhum e nenhum outro procedimento. Então ele está procurando o quê? Defender o interesse alheio em nome próprio, mas não é o caso. Aqui me parece, né, com a devida vênia, e assim que eu encaminharei meu voto aos eminentes pares, que há, né, absoluta falta de interesse processual. O resultado, por exemplo, desse mandado de segurança, para o impetrante, será nenhum. Então, naquele binômio de utilidade e necessidade, ou doutrina, havia também aí a questão da adequação. Não há nem utilidade, tampouco necessidade, e muito menos adequação do mandado de segurança a esse fim colimado pelo impetrante. Então, em síntese, falece aqui uma das condições da ação, qual seja o interesse, esse interesse processual. Condição que pode ser aferida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. E mesmo aqui, nos nossos embargos declaratórios, uma vez reconhecida essa falta de interesse, evidentemente, o desiderato será aquele que, em seguida, eu proporei a vossas excelências. Então, senhores, aqui eu fiz mais algumas considerações, mas seria chover no molhado aqui, prosperar nisso. Se manter, o interesse processual radica nesse binômio. Aqui não vejo, de modo nenhum, qual é o interesse, que bem da vida, qual é o efeito prático para o impetrante. E torno a dizer, quer dizer, no que nós estaremos contribuindo para a pacificação social por essa ação de pedir mandado de segurança? E nada, muito pelo contrário, tornando uma situação instável, né? Uma situação que, evidentemente, já está aí, se não diríamos consolidada, mas pelo menos estável, né? Já se encontra estabilizada aí, a situação do conselheiro nomeado e já há tanto tempo aí no exercício do cargo. Então, senhores, por faltar aí o necessário, em síntese, né, o necessário interesse processual, que pode ser reconhecido a qualquer tempo, eu dou provimento aos embargos de declaração propostos pelo conselheiro Fábio de Souza Camargo para reconhecer que o impetrante é carecedor da ação de pedir mandado de segurança. Com isso, e por isso, na forma do artigo 485, incisos 1º e 6º, e ainda no parágrafo 3º do Código de Processo Civil, eu proponho um voto no sentido de julgar extinto este mandado de segurança, no bojo do qual foram opostos os embargos declaratórios. E essa extinção seria declarada aqui nos embargos. Por isso, com a devida vênia, eu respeito a nossa eminente relatora, num voto minucioso, pleno, né, de comprovação de que ela adentrou ao exame de cada matéria que foi suscitada, mas a mim me parece que essa condição prévia, que se pressupõe, um pressuposto para que a gente examine o mérito, não está presente.
o interesse processual. E, por isso, eminente senador presidente, eu, pelo meu voto, eu reitero e dou provimento aos embargos de declaração para julgar extinta a ação mandamental. É o voto do meu presidente. Eu já me manifestei diversas vezes em declarações de voto a respeito das questões, não só preliminares, como de mérito. Me cabe fazer agora uma observação com relação à inovação processual do princípio da não surpresa ante a possibilidade de se atribuir efeitos infringentes a um recurso. Eu compartilho desse mesmo entendimento, agora há pouco esposado pelo desembargador Miguel Kifuri. Quando a parte toma conhecimento dos embargos de declaração, em que se pede expressamente o efeito infringente e apresenta as suas contrarrazões, quer me parecer que não há vulneração ao princípio da não surpresa. Por isso, entendo desnecessário qualquer determinação de diligência para tal finalidade. E só avançando com relação ao mérito, eu já disse, não preciso me tornar repetitivo, que essa questão da ilegitimidade do impetrante está, no meu modo de ver e de muitos aqui, completamente escancarada. Não há interesse processual nenhum. Eu não vou avançar, não vou reler os meus votos, as minhas posições, e vou aderir aqui às divergências do desembargador Carvilho, em especial agora do desembargador Miguel Kifuri Neto. Eu também estou já antecipando meu voto, senhor presidente, para atribuir os efeitos infringentes a estes embargos de declaração interpostos por Fábio Camargo para inverter o julgamento do mandado de segurança, reconhecendo a ilegitimidade ativa do impetrante para propor a ação mandamental. É a antecipação do voto, senhor presidente. Pois. Suficientemente para que os meus colegas tenham entendido a questão posta processual, questão processual colocada. Não diz respeito a ouvir a efeitos infringentes. Ambas as partes, eu disse isso no relatório, se falaram sobre os embargos, ambas as partes, por intimadas, se manifestaram. O que eu trouxe aqui é que, diante do voto referido pelo desembargador Carvilho, de uma decisão recente do Superior Tribunal de Justiça, com base nesse julgado, cabe sim a aplicação do parágrafo 1º do artigo 933. Com base em decisões idênticas, esse colegiado, de um voto de minha relatoria, foi trazido no dia da tribuna uma questão referente a um julgado do Superior Tribunal de Justiça, e o colegiado, por unanimidade de voto, suspendeu para ouvir a parte contrária sobre esta questão. Não estamos falando na infringência. Ambos foram ouvidos, ambos responderam aos recursos, se manifestaram. Eu estou tratando de uma questão pontual, que é o voto que foi mencionado pelo numa decisão recente do Superior Tribunal de Justiça, e conforme ficou, inclusive, consignado pela gravação da fala de Sua Excelência. É só sobre isso. Senhor presidente, Pois não, doutor. a questão de suspender o julgamento, na verdade, os embargos opostos por Fábio Camargo, pelo conselheiro, eles tinham efeitos infringentes. Não houve qualquer inovação no que diz respeito ao meu voto neste ponto. O que eu disse é trazer aqui uma jurisprudência atualizada de uma situação que a doutrina toda expõe de que é perfeitamente possível a alteração. Eu não vejo como
a citação pura e simples de uma jurisprudência, como se faz aqui a todo momento. A eminente relatora hoje refutou quantas jurisprudências aqui? Não foi isso? Foram mais de 8 jurisprudências que Vossa Excelência refutou aqui e não houve qualquer questionamento a respeito disso. Como eu não vejo motivo para se questionar simplesmente a citação de uma jurisprudência que consagra um princípio que já era por demais conhecido de todos os desembargadores, que é a possibilidade das questões referentes à ação ser discutida em toda e qualquer causa, em qualquer grau de jurisdição. Era isso que eu tinha que falar. Aí, Senhor presidente, mais uma vez, só pontualmente, inovação nessa questão, uma vez que o voto de Sua Excelência, desembargador Carvilho, rejeitou a preliminar. Neste momento, ele está acolhendo a preliminar. E quando faz esse acolhimento da preliminar, que é a novidade que ele trouxe, ele cita em abono à tese um julgado recente do Superior Tribunal de Justiça. Aí consiste a inovação. Em relação aos julgados, que talvez mais de 8 desembargadores, acho que 12, talvez, que eu tenha feito menção, esses julgados todos constam do voto e foram todos mencionados, não só no acordo, como nos agravos regimentais que foram ventilados. Não houve surpresa nenhuma para Vossas Excelências. ainda em discussão? Presidente, Doutora Maria José. Carvilho citou, do STJ, ele diz omissão, existência. Então, está sendo reconhecido nesse embargo de declaração que houve uma omissão, que não me parece que seja o caso desse que nós estamos levando em julgamento. Nesse caso, Sua Excelência, a eminente relatora, frisou várias vezes que tanto a questão da legitimidade como do interesse recursal fizeram parte da fundamentação do voto hoje impugnado. Então, não me parece que esse acórdão do STJ case como luva no caso que estamos julgando. Porque aqui fala omissão, existência, o que não é o caso do que nós estamos fazendo agora. Senhor presidente, Pois não, doutor Wellington. a matéria realmente é preocupante. Nós podemos aí, esse processo pode ser objeto de nulidade. E, às vezes, é mais interessante se acautelar, oportunizar as partes a se manifestar, já que a dúvida que a desembargadora Maria José, a desembargadora Regina trouxeram aqui, me parece que é consistente. Então, se for o caso de destaque, eu até votaria no sentido de oportunizar as partes a se manifestarem sob pena de nulidade futura. Ainda quer discutir essa questão? Bom, eu posso colocar em votação essa preliminar, se suspende ou não. Então, questão bem democrática. Se não suspender, a gente continua a votação do mérito dos 2 embargos. Estão todos de acordo? Gostaria que a eminente relatora esclarecesse se os embargados, os respectivos embargados, tiveram oportunidade de se manifestar sobre os embargos. Presidente, eu já falei isso várias vezes. Ambos os embargados responderam aos embargos. Isso já foi dito várias vezes. O que foi trazido como inovação nesse momento foi a citação, através do desembargador Carvilho, de um acórdão, que eu confesso que nem tive tempo de procurar, um acórdão que daria fundamento à extinção do processo, tendo em vista que haveria uma questão preliminar de ilegitimidade de parte. Foi isso que Vossa Excelência sustentou. Teremos a gravação para isso. Agora, a desembargadora Maria José, em auxílio, talvez e tendo tempo para fazer, foi verificar que esse acórdão do Superior Tribunal de Justiça trata de omissão. E a omissão não existe. Aqui o que deu motivo ao desembargador Carvilho divergir agora, nesse momento, nesta seara dos embargos de declaração, é a ilegitimidade de parte, que ele havia concordado no voto que não havia ilegitimidade de parte. Portanto, se a questão é omissão no acordo, não é questão de ilegitimidade de parte, não vejo como possa caber aqui essa questão. Eu disse que se for inovar um processo com uma citação nova, caberia sim a aplicação do parágrafo 1º do artigo 933 do CPC. A fundamentação do desembargador Carvilho foi simplesmente citando um acórdão. Isso é uma questão de fundamentação.
Isso não é absolutamente nenhuma inovação. Foram feitos 2 embargos. Em ambos os embargos foram solicitados efeitos infringentes. Ambos os embargos foram contrarrazoados. Se esse tribunal, com absoluto respeito que tenho por todos os desembargadores aqui presentes, suspenderem esse julgamento, a cada decisão do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, os senhores deverão fazer o mesmo. A desembargadora Maria José, com todo respeito, vai me corrigir se eu estiver errado. Quando disse que a decisão do desembargador Carvilho não se aplica no caso, está justamente fundamentando e afastando a decisão. É uma questão de fundamentação. Absolutamente não há nada de inovação. Não há nada de inovação nesse julgado que foi aqui citado, porque não há nenhum argumento jurídico novo. Não há argumento jurídico novo. De novo, se vossas excelências estiverem abrindo essa porta, a cada decisão do Supremo, do Superior nova aqui citada, há que se abrir vista para ambas as partes. O que me parece um absurdo. Eu acho que eu vou, presidente. Eu li uma emenda como preambular do início de fala, só para demonstrar que há possibilidade de, em embargos, se decidir a questão referente às condições da ação. Só isso, pura e simplesmente. Que isto é uma decisão repetitiva em vários tribunais. Eu só peguei uma jurisprudência mais atualizada, simplesmente para colocar uma coisa própria e atual. Mas nada, não inovou nada nos fundamentos que eu apresentei aqui. Então, vou passar a colher os votos, então. Como vota o desembargador Cleito de Albuquerque Maranhão? Senhor presidente, pedindo ver na relatora, eu acompanho a divergência. Excelência acompanha a divergência. Como vota o desembargador Rui Cunha Sobrinho? Presidente, votando exatamente no meu momento de votar, eu acompanhei desde o início toda essa discussão, votei no julgamento do mandado de segurança pela desembargadora Regina, sei lá quantos anos já que foi, de tantos embargos de declaração que existem, e acho que está se tentando discutir tudo novamente, não há defeito nenhum que possa ser corrigido por embargo de declaração, então tenho a honra de acompanhar a relatora. Desembargador, a excelência acompanha a relatora, rejeitando os embargos do Marco Xará, os dois, quer dizer. Como vota o desembargador Prestes Mata? Senhor presidente, então, pelo que eu entendi, não há destaque, já se passa primeiro. Muito bem. Eu já tive a honra de acompanhar a ilustre desembargadora relatora quando do julgamento da segurança. Em consequência, em obediência à celeridade, que não se observa aqui, entendo pela inocorrência de erro material, omissão, obscuridade ou contradição como causas justificadoras desses embargos declaratórios, pois essas temáticas, como já asseverado pela vereadora Regina, já foram eficazmente enfrentadas em acórdão, não possibilitando, dessa maneira, qualquer rediscussão sobre os temas. Estou acompanhando o voto da relatora com muito agrado. Rejeita os embargos. Como vota o desembargador José Choque Neto? Não só explicação, como também nessa questão de crédito. Já que essa matéria aqui, em unidade, não podia ser mais alegada. Por favor, essa parte da lei de fundamento, com pedido, não permite mais nada. Então, seria esse o meu voto. Vossa Excelência nega provimento aos embargos do Marco Xará e dá provimento aos embargos do Fábio Camargo. Na sequência, o desembargador Marcos Cury já adiantou o voto, né, desembargador? Nega provimento aos embargos de Marco Xará e dá provimento aos embargos de Fábio Camargo. Presidente, só uma questão de ordem. A gente dá provimento a embargos ou a gente acolhe ou rejeita embargos? No novo código da provimento. Como é que é? Agora mudou pelo novo CPC? Quer dizer que é o novo código? Me ensine.
Nós, na nossa quarta Câmara, estamos retrógrados. A gente rejeita ou acolhe os embargos. Alguém mais sofre este retardamento? Todos fazem isso. Agora, que eu saiba isso, mas que não seja por isso. Tá, desembargador Laertes? Agora, por favor, me ajude a atualizar, eu peço, porque eu não sei tudo. E tenho a humildade de dizer, me ajude a ter mais luzes. Obrigado. Desembargador Maria José. Senhor presidente, não podemos nos esquecer que nós estamos em sede de embargo de declaração. Recurso cabível quando há omissão, contradição ou obscuridade. Concordemos ou não com a eminente relatora, houve fundamentação no acordo embargado a respeito da ilegitimidade de parte e da falta de interesse de agir. Então, não há como se acolher os embargos. Eu estou votando com a eminente relatora. Vossa Excelência acompanha. Acompanha a divergência. Nega provimento aos embargos e dá provimento ao deputado Fábio Camargo. Desembargadora Sônia Regina. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, meus cumprimentos ao voto excelente e detalhado da eminente relatora, mas pelos motivos já trazidos no voto que iniciou a divergência, desembargador Kfouri, eu voto no sentido de rejeitar ou negar provimento aos embargos declaratórios do Max e dou provimento aos embargos do Fábio Camargo, com efeitos infringentes, nos termos do voto divergente. É como voto, senhor presidente. Pois não, desembargador Sônia. Como voto, desembargador Lopes. Senhor presidente, eu não participei do quórum da votação anterior, mas o que está se fazendo aqui hoje, nos votos divergentes, é o rejulgamento da questão anterior. Porque se as questões foram enfrentadas lá, não houve omissão. Não há nenhuma contradição. Não há nenhuma obscuridade. Então, não é caso de dar provimento aos embargos declaratórios com todas as vênias. O que está se fazendo aqui com os votos divergentes é rejulgar a causa. E me parece que esse não é o caso via embargos de declaração. Então, embora eu não tenha participado do julgamento antecedente, não tenho nenhuma dúvida em acompanhar integralmente o voto da eminente relatora. Senhor presidente, eu acompanho a relatora em relação ao segundo embargo de declaração e a divergência em relação aos primeiros embargos. Vossa Excelência nega provimento aos embargos de Max Xerafe e dá provimento aos embargos de Fábio Camargo. Isso. Desculpa, desembargador Paulo, eu pulei Vossa Excelência. Vossa Excelência está com a palavra. Não, senhor presidente, demais colegas, eu não participei do julgamento anteriores, em razão de estar presidindo, provavelmente. É a primeira vez que vou votar nesse caso. E ouvi com atenção a exposição da advogada Regina, do advogado Carvilho, dos votos que acompanharam um ou outro, e cheguei a uma conclusão que a dúvida é cruel. O magistrado tem que ter uma posição firme. E aqui está havendo uma situação de algumas dúvidas, muita polêmica, e nós temos que chegar num julgamento. Em razão dessas colocações, eu prefiro ficar aqui com meu bom senso, que eu acho que tem um pouco, e se não tiver, me desculpe, mas em razão desse bom senso que eu vou utilizar agora, que sempre usei na minha vida, pedindo ajuda divina, certamente, para votar, eu cheguei à conclusão que o ilustre desembargador Carvilho colocou muito bem o seu voto, acompanhado pelo desembargador Kfouri e outros votos, Mussi, Sônia Regina e demais aí que alguns eu me esqueci. Mas eu estou acompanhando o voto do desembargador Carvilho e daqueles que eu acompanhar.
Como vota o senador Carlos Mansur Arida? Senhor presidente, eu gostaria de acrescentar só, inicialmente cumprimentando a desembargadora Regina pelo seu voto, extenso, longo voto, mas me parece que no momento em que o conselheiro tomou posse, né, e essa matéria é uma matéria de ordem pública e pode ser conhecida assim, através de embargo de declaração, ele adquiriu a vitalicidade. Então, o cargo vitalício não pode ser destituído através de mandado de segurança. Porque o mandado de segurança é um direito líquido e certo. E através do mandado de segurança não é possível o impetrado, que recebeu de surpresa, se defender. Ele não tem produção de provas. Então, essa coisa da certidão, quem que levou a certidão, quem que trouxe a certidão, esse vai e vem. Reparem os senhores que nós não sabemos se houve má-fé da comissão ao interferir na vida do candidato, trazer uma certidão, vir buscar uma certidão aqui do tribunal, porque ele não precisava, um deputado com toda a assessoria técnica, não precisava de ninguém levar a certidão para provar algo que ele já sabia, né? Através de 2 legislaturas, ele nunca foi condenado a nada. De forma que esse tumulto criado pela comissão, ele não pode ser responsabilizado. Então, em sede de uma dilação probatória, que é ação de conhecimento, e eu quero dizer que o deputado goza das mesmas prerrogativas da magistratura. O deputado não, o conselheiro, no artigo 77, fala que o conselheiro do Tribunal de Contas terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens do Tribunal de Justiça, aplicando-se quanto às aposentadoria e pensão. E fala que os juízes gozam das seguintes garantias: vitalicidade. Então, ele só pode ser, digamos assim, demitido do cargo através de uma sentença num processo de conhecimento. Não há essa possibilidade em sede de mandado de segurança. E eu faço coro aqui ao desembargador Tarvilho, o brilhante voto dele, desembargador Kfouri também teceu considerações importantíssimas, e aprecio demais o que foi dito pelo desembargador Chichoque, porque no momento em que ele tomou posse, ele perdeu a legitimidade e o interesse para entrar com mandado de segurança individual. E coletivo, ele não poderia também, porque falta legitimidade para o mandado de segurança coletivo. E ninguém pediu para ele defender a coletividade, porque a lei do mandado de segurança diz que quem tem legitimidade são os partidos políticos e outras entidades, associações. De forma que, uma vez esgotado o pleito, o concurso, e ele não tendo recorrido daquela fase, conforme o desembargador Chichoque falou muito bem aqui, precluiu o direito dele de vir sozinho. O que ele pode, sim, como cidadão, entrar com uma ação popular. Ele pode, isso sim, em nome da coletividade do povo paranaense, do povo brasileiro, porque vem gente de outra parte do Brasil também. Mas mandado de segurança, com todo respeito, ele não tem interesse e não tem legitimidade. Eu já faço minhas as considerações que foram feitas e também e que já constaram do meu voto vencido, que eu lavrei neste caso aqui. Então, senhor presidente, eu estou votando pelo desprovimento dos embargos de declaração de Max Charap, até porque não transitou em julgado, né? E a perda da vitalicidade é só com sentença transitada em julgado. E só queria dizer também que houve uma outra omissão. E isso desnatura o mandado de segurança, enfraquece esse mandado de segurança do impetrante, quando ele pediu assim, eu vou ler entre aspas, a não exclusão do candidato possibilitou sua escolha como conselheiro do Tribunal de Contas. Desta forma, violando o direito líquido e certo do impetrante dele, qual seja o de ser nomeado conselheiro
pois este sim apresentou todos os documentos dentro do prazo e foi sabatinado, demonstrando ser possuidor dos requisitos exigidos pela lei. Eu estou negando a impetração porque ele não teve nenhum voto. Como é que vai ser concedida uma segurança para esse impetrante, para esse cidadão? Então, senhor presidente, eu já votei nesse sentido. Obrigado. Vossa Excelência acompanha a relatora com relação aos embargos do Max Tirado e a divergência com relação aos embargos do Fábio Camargo. Como voto, o desembargador Jorge de Oliveira Vargas. Mas eu, com todas as vênias de quem entende ao contrário, eu entendo, até reforçando o primeiro voto, né, que ficou voto vencido, que há uma omissão relativamente ao cabimento ou não do mandado de segurança, quando se está questionando não um direito individual, mas um direito social, um direito relativamente à legalidade em si do ato que está sendo impugnado, e também relativamente ao cabimento ou não de mandado de segurança relativamente a questões interna corpus. Então, com a devida vênia dos que pensam em sentido contrário, eu estou votando com a divergência, né? Negando o provimento ao embargos lá do Marx, esse aqui é lá o nome dele, lá, o Marx lá, e dando sim efeito infringente e dando provimento com efeito infringente para o embargos impetrados por Fábio. É assim que eu voto, senhor presidente. Pois não, está colhido o seu vosso voto. Como voto, o desembargador Wilson Mizuta. Senhor presidente, o pedido vênia ao eminente relatora, tem seu longo voto, também em relação aos demais que acompanharam o voto da relatora, eu acho que tudo que poderia ser dito sobre o assunto acho que está esgotado e eu vou acompanhar a divergência. Vossa Excelência nega provimento aos embargos de Marco Chirac e acompanha a divergência com relação a Fábio Camargo. Como voto, o desembargador Coimbra de Moura. Muito obrigado, senhor presidente. Esse feito tramitou há 4 anos, mais ou menos, e realmente eu me preocupei em perder talvez mais uma semana para, na hipótese, uma possibilidade, talvez remota, de nulidade, nós perdemos mais uma semana, não haveria, na minha ótica, nenhum prejuízo. O duro é você perder todo esse tempo, vai para o tribunal e às vezes vem uma decisão superior no sentido de anular tudo e estaremos nós de volta aqui apreciando essa matéria. E assim sendo, no mais, já que superado essa hipótese, eu não vejo nem qualquer obscuridade, contradição, omissão, algo nesse sentido. E como eu apreciei, como eu votei na sessão anterior, eu estou acompanhando a voto da eminente relatora. Vossa Excelência acompanha integralmente a relatora. O desembargador Miguel Kfouri já antecipou o voto? Certo. Vossa Excelência nega provimento aos embargos de Marco Chirac e dá provimento aos embargos de Fábio Camargo. Como vota a desembargadora Ácido? Acompanha a relatora. Acompanha a relatora. Desembargador Paulo César Belli. Presidente, trata-se de embargo de declaração, eu vou acompanhar a relatora. Vossa Excelência acompanha a relatora integralmente. O desembargador Carvilho já votou, né, desembargador? Desembargador José Augusto Gomes Aniceto. Vossa Excelência acompanha a divergência. Como vota o desembargador Telmo Xerém? Vossa Excelência acompanha a relatora integralmente. Então, acho que foi encerrada a votação. Alguém deixou de votar? Algum desembargador deixou de votar? Não? Por maioria? Foi unânime o Marco Chirac? Então, anuncio o resultado do julgamento. Por unanimidade foi negado o provimento aos embargos de Marco Chirac e por maioria foi dado provimento aos embargos de Fábio Camargo. Esse é o resultado do julgamento.